vez, hoje seria o capítulo 10, mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo versículo 1, versículo 2 apenas. Daniel 10, 1 a 2. Nós vamos orar ao Senhor, clamar a Deus para que fale aos nossos corações hoje, à noite, que possamos ouvir a sua voz. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rogamos nessa noite, nós vamos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos, de fato, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Senhor realmente nos ensine as tuas verdades. E queremos que o Senhor nos ajude a entender a mensagem que o Senhor requer para a nossa igreja. Que possamos ser fortalecidos por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Jogamos também pelo Teu servo. Senhor, tenha misericórdia dele, use para a honra e glória do Teu santo nome. Sabemos, Senhor, que nós somos falhos, o Teu servo é falho. E rogamos, Senhor, para a vida dele, para que ele fale com fidelidade acerca de Ti. Que aquilo que a Tua palavra disser seja transmitida por Ele. Te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. No capítulo 9, você olha lá no primeiro versículo, fala que no capítulo 9 a oração dele, a visão que ele teve das 70 semanas, do versículo 20 até o versículo 27, aconteceu no primeiro ano de Dario. E agora, no capítulo 10, fala que essa outra visão que ele vai ter no capítulo 10 acontece no terceiro ano de Ciro. Muita coisa acontece nesse período. Muita coisa acontece. É um período muito longo. E no versículo 2 fala que ele estava extremamente triste, abalado. Vai falar até que ele não conseguia nem comer, não conseguia dormir direito. Ele estava profundamente abalado. E a questão que surge é: o que aconteceu nesse período? É exatamente isso que nós vamos ver hoje. Pelo menos uma parte disso está lá em Esdras capítulo 1. Algumas coisas aconteceram. Nós vamos ver algumas delas hoje. Na verdade, a gente vai ver só as partes boas hoje. A gente não vai ver as partes ruins porque ele estava clamando, chorando, desesperado. Mas nós vamos ver apenas as partes boas. E é interessante esse capítulo também, além de explicar muita coisa que vai acontecer no livro de Daniel, porque o primeiro capítulo vai falar, na verdade o livro de Esdras inteiro fala sobre a reconstrução do templo. A reconstrução do templo. E por que isso é interessante para a gente? Afinal de contas, amanhã nós vamos comemorar 154 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. 154 anos quando um jovem sai da sua casa. Em 1859, deixa todo o conforto que ele tinha, deixa a sua família, simplesmente porque ele recebeu um chamado. Ele recebeu realmente um chacoalhão de Deus para que ele vir para o Brasil, para que ele viesse para o Brasil. E dia 12 de agosto ele chega no Rio de Janeiro, ele começa um trabalho, e que nós somos fruto desse trabalho hoje. Um chamado para sair da sua terra para uma outra região, para reconstruir, para construir uma igreja aqui no Brasil. Um trabalho pouco parecido com o que vai ter Esdras e Neemias. Pouco parecido, ao mesmo tempo tão diferente, porque eles também têm um trabalho de reconstrução, não é de plantação, nada disso. Eles estão reconstruindo o templo. Mas o que nos chama a atenção nesse capítulo de Esdras, principalmente no capítulo 1, no livro de Esdras, é o amor que alguns homens, inclusive Esdras, tinha pela casa do Senhor, pela igreja, o incrível amor que ele tinha por estar reconstruindo e fazendo a obra do Senhor. É verdade que Esdras só vai aparecer lá no capítulo 7, apesar do nome do livro chamar Esdras, ele só vai aparecer lá no capítulo 7. Mas desde Ciro, o primeiro ano de Ciro, acontecem algumas coisas, algumas pessoas se levantam por amor à casa do Senhor, por amor a Deus, por amor à obra de Deus, eles se levantam.
E eu gostaria que nós aprendêssemos algumas coisas sobre isso. E nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 11 de Esdras. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, veja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajuntarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu estava lendo Esdras e Neemias. O livro de Esdras e Neemias me encantou por várias coisas. Apesar de ser uma história pouco conhecida dos dois, quase nem é falado na igreja, quase nem é pregado. Para falar a verdade, é um sacrifício de encontrar até comentários sobre Esdras e Neemias. É difícil encontrar pessoas que pregam em Esdras e Neemias, você não encontra quase nada. Mas a história de Esdras e Neemias tem uma mensagem fantástica, principalmente para um ano como o nosso, que nós colocamos aí, não sei quantos já viram cartaz lá fora. Nós estamos falando, o tema desse ano é um ano de mudança. E Esdras e Neemias fala exatamente dessa mudança. Fala de começar de novo. Fala de começar, de corrigir aquilo que estava errado e arrumar aquilo que não estava agradando a Deus e fazer as coisas darem certo, fazer as coisas corretamente. Esdras e Neemias fala sobre isso. E eu, na verdade, eu queria começar a pregar Esdras e Neemias, só que depois de orar bastante, Deus falou: não, começa a pregar em Daniel primeiro, depois vamos para Esdras, depois a gente vai para Neemias. Nós vamos estudar um pouquinho essa história tão fantástica aqui de Esdras e Neemias, principalmente Neemias. Eles vivem numa época que eu creio que é a mais difícil de Israel, porque Jerusalém foi tomada por Babilônia. Nós vimos isso em Daniel. Nabucodonosor foi um rei terrível. A ideia dele era de destruir as cidades, diferente de Ciro, é verdade. A ideia dele era acabar com toda a cultura do povo que ele oprimia. A ideia dele era destruir principalmente os templos dos seus deuses, porque afinal de contas, se ele vencia a batalha, o Deus dele era mais forte do que os outros, então não precisava de tempo nenhum. Eu vou tirar os tesouros de lá. E daí a gente vai entender a história de Belsazar, quando ele pega os utensílios da casa do tesouro e brinca com Deus, desafia a Deus, porque afinal de contas eles acreditavam que o Deus deles era mais forte do que o Senhor. Só que aparece um homem chamado Ciro. Ciro é um instrumento
instrumento na mão do Senhor, como nós vimos em Isaías. Ciro ele já tinha uma ideia um pouquinho diferente. Ele era um pouquinho mais parecido com o povo de Atenas. Lembra quando Paulo vai em Atenas e que fala: estou vendo que vocês são muito religiosos, vocês querem agradar todo mundo, inclusive se vocês esqueceram de vocês deixaram um altar aqui para o Deus desconhecido. Sabe aquela mentalidade? Ciro era igualzinho. Ele queria agradar todos os deuses, inclusive o Senhor. Ciro não era crente, Ciro não temia o Senhor, mas ele tinha um certo respeito por todos os deuses, porque para ele acreditava que todos os deuses ajudavam ele. Então ele quer fazer um agrado também para Deus, ele quer fazer um agrado também para o Senhor, fazendo com que reconstruíssem o templo de Deus, o templo do Senhor. E nós temos aqui um decreto do rei que vai mudar praticamente a história do povo de Israel. Eu gostaria que vocês gravassem 3 palavrinhas. Na verdade, são praticamente 4 palavrinhas, mas a quarta é mais aplicação. Mas 3 palavrinhas principais: o rei, povo e panelas. É facinho, é simplesinho, como diz no cântico, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Rei, povo e panelas. É fácil. Primeiro, nós vamos encontrar o rei falando algumas coisas. Ele faz um decreto para que todo Israel voltasse para Jerusalém. Isso é interessante. Ele não era israelita, ele não era judeu, ele não ganhava praticamente nada, pelo menos aparentemente, ele não ganhava nada em fazer o templo ser reconstruído. Mas ele quer que o templo seja reconstruído. E o mais interessante ainda é que ele chama a atenção para os israelitas, ele anima os israelitas para voltar para a sua terra para reconstruir o templo. Eles estavam quase que acomodados já, na verdade muitos já estavam acomodados lá na terra da Babilônia, mas ele chama a atenção: pessoal, vamos para Jerusalém e reconstruam, levantem os templos, levantem o templo, levantem a casa do seu Deus, vão lá e reconstruam isso. No século XIX aconteceu algo extraordinário. No século XIX foi um período onde muitas pessoas começaram a duvidar da palavra de Deus, inclusive alguns pastores começaram a duvidar da palavra de Deus, começaram a olhar para a palavra de Deus e falavam que havia muitas mentiras, havia muitas fantasias, inclusive dizer que Ciro já tinha sido prometido que Ciro se levantaria para ajudar Israel. Já isso é mentira. Muitos pastores, inclusive teólogos, começaram a dizer isso. Só que no século XIX, no meio de escavações, que foi uma época também cheia de descoberta, encontraram um instrumento chamado o cilindro de Ciro, da época do rei Ciro, e que Ciro mandou escrever algumas coisas lá, inclusive isso que está escrito aqui em Esdras. Eu imagino que a época foi propícia, Deus deixou guardadinho para surgir exatamente no século XIX, onde muita gente estava duvidando, para mostrar: olha, está vendo? Falei que era verdade, a Bíblia tem razão, está vendo como a palavra de Deus é verdadeira, está aqui, e há lá o registro desse decreto que Ciro apresenta aqui. E Ciro faz um decreto dizendo que ele deveria voltar para Jerusalém, e algumas pessoas desconfiam do porquê. Olha só, de novo, versículo 2, olha só o que ele fala do Senhor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Se Ciro não era crente, se Ciro não era judeu, por que ele faz isso? Por que ele diz que Deus planejou isso? Flávio José vai contar a história de que algumas pessoas, quando Ciro começou a ficar poderoso, quando Ciro começou a ficar forte, levou a profecia de Isaías, principalmente 45, e mostrou: Ciro, Deus já falou de você, e falou que você vai nos livrar vai livrar da Babilônia. E parece que isso aconteceu mesmo. Ele fica animado com a história, ele vai lá, livra o povo de Israel, ele dá a vitória, acaba com Nabucodonosor, acaba com a Babilônia. A Babilônia praticamente deixa de ser a grande potência, e agora Ciro, ele diz: olha, é verdade, Deus havia me prometido e eu vou cumprir isso. Agora, como Deus me prometeu, lembra que ele queria agradar todos os deuses? Como Deus me prometeu, agora vocês têm que cumprir a função de vocês. Agora vocês vão e reconstruam, porque se Deus me carregou disso, vocês têm que fazer isso. 80 anos no mínimo foram profetizados, foram ditos coisas acerca de Ciro. Na verdade, quando Ciro nasce,
Isaías já tinha falado sobre o nascimento dele. E a imagem que é dita sobre Ciro, vamos lá, Isaías 45, a imagem que é dita sobre Ciro é fantástica, porque diz exatamente como ele vai fazer, diz exatamente quem ele era, e dá até o nome. Dá até o nome. Eu não conheço ninguém, nenhum necromante, nenhum adivinho que consegue saber quem vai ser o líder daqui a 2 anos. O nome do líder há 2 anos, imagine há mais de 80 anos. Não tem ninguém que faz isso, nem imaginar consegue fazer algo parecido. Olha só o que diz, principalmente o versículo 2 em diante. Eu irei adiante de ti, está falando de Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só, ele te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ciro, você não me conhece, não, pelo menos não como o povo de Deus entendia como conhecimento. Conhecimento havia uma ideia de relacionamento. Olha, Ciro, nós não temos relacionamento nenhum. Você não me conhece verdadeiramente. Você já ouviu falar sobre mim? Você sabe que eu sou o Deus dos israelitas. Você sabe que eu sou o Deus dos judeus. Mas você não me conhece. Mas mesmo assim eu vou te usar. Você vai ser o meu servo, e eu vou te levantar, vou te pegar pela mão, eu vou te levar pelo caminho que você deve andar, você vai livrar o meu povo, para que todo mundo saiba que eu sou Deus. Fantástico isso, não é? Ciro, ele cumpre a vontade de Deus. E é isso que nos chama a atenção, nós já vimos bastante isso em Daniel. Se um rei como Ciro, o grande, se um rei como Nabucodonosor, se um rei como Alexandre, o grande, foram todos instrumentos usados por Deus, foram todos usados por Deus para Deus fazer a sua vontade. Os Césares foram levantados pela vontade de Deus, para fazer a vontade dele. E só mostra uma coisa, que Deus é o rei dos reis, que Deus é aquele que controla todas as coisas. E se de fato Deus é aquele que controla todas as coisas, meus irmãos, aí já poderia ficar bem confiante de servir a esse Deus, não é? Ele já poderia ficar muito tranquilo de adorar a esse Deus e depositar a nossa vida nele. Se ele é aquele que dirige as nações, quanto mais as nossas vidas. Se ele é aquele que domina sobre todos os poderosos, se ele não pode cuidar de nossas pequenas dificuldades. Só que olha só, o segundo ponto. Primeiro é o rei. A gente vê esse rei sendo usado por Deus. Tudo porque Deus o moveu. Principalmente o versículo 1 vai dizer que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Não foi Ciro que fez por vontade própria, embora eu tenho que entender que ninguém é robôzinho nas mãos de Deus, né? Ninguém faz nada contra a vontade. Ciro fez porque ele queria, de fato. Só que a gente tem que entender também, como o próprio Esdras vai nos dizer, o livro de Esdras vai dizer, por trás, controlando toda a história, está o Senhor. É o Senhor que desperta o coração. É o Senhor que move o coração de alguém aqui. É o Senhor que desperta alguém aqui. É o Senhor que desperta alguém aqui. E eu lembro de Filipenses. Filipenses vai dizer assim: olha, façam isso e façam aquilo. Fazem tudo sem murmurações. Mas se preocupa não, porque quem efetua em vós tanto querer quanto realizar é o Senhor. Portanto, trabalhem, façam. Existe essa relação, né? Entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Porque de fato nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas Deus está no controle de tudo. E aí vem o povo. Versículo 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Mais uma vez Deus agindo. Mais uma vez Deus despertando o coração daqueles homens. Agora não de um rei, mas agora de todo o povo de Israel. E aqui nos chama a atenção uma coisa, meus irmãos. Não está todo o povo. Nós encontramos aqui Judá, Benjamim, alguns sacerdotes, alguns levitas, algumas pessoas das outras tribos que o Senhor despertou o coração, que eles sentiram realmente Deus chamando eles. Mas
Muita gente ficou. Muita gente não quis ir para Jerusalém. Muita gente preferiu ficar na acomodação e sob a opressão de outros reinos. Muita gente preferiu ficar lá na terra da Babilônia. Eu lembro, quando eu vejo algumas atitudes assim, eu lembro quando muitas vezes nós fizemos algo parecido com esse povo. Você quer ir você quer ir para o céu? Quero. Quer ir agora? Não. Quer que Cristo volte? Quero. Quer agora? Não. Por quê? Está tão bom aqui. É verdade que Jerusalém as coisas não estavam tão boas. Era um trabalho terrível. Os profetas, principalmente Ezequiel, vai dizer que a Jerusalém virou terra dos chacais, virou terra de urubus, gente morta para todos os lados. A cidade de Jerusalém ficou totalmente destruída mesmo. Só que era lá que era a terra deles. Era lá que era a terra deles. Não era em Babilônia, não era Babilônia. Não era em outra região, era lá. Era para lá que eles deveriam ir. Mas muita gente prefere aqui que está tudo bom. Hoje de manhã a gente estava estudando a história de Sansão e nós vimos pessoas acomodadas com os filisteus oprimindo eles. Não vamos arranjar problema não. Aqui está tão bom, deixa do jeito que está. Infelizmente nós estamos com essa parte do povo que prefere viver no mundo do que viver no reino de Deus. Apesar do chamado ser para todos eles. Apesar do chamado ser para que eles aproveitem as glórias do porvir, mas eles preferem as coisas do mundo. Isso aí deve nos chamar bastante atenção. Devemos ficar bem preocupados. O que é que te agrada mais? Se as glórias do porvir, aquilo que Deus tem para nos oferecer no futuro, ou se as coisas que acontecem aqui na terra. Só que vamos olhar para o outro lado também, não é? Existe o povo que se levantou, existe o povo que respondeu positivamente. E aqui, eu creio que não foi foi com uma alegria, mas ao mesmo tempo com muita tristeza. Porque muita gente sabia como estava o tempo. Muita gente viu o tempo sendo derrubado. Muita gente viu que eles não tinham condições nenhuma de reconstruir. Eles não tinham o sustento necessário para reconstruir. Eles estavam de fato desanimados. Mas eles foram. E sabe por quê? Não é porque eles sabiam que no final tudo vai dar certo. Eles já sabiam que lá em Jerusalém já tinha caminhões de pedras e concretos. Não tinha nada disso. Eles foram por causa da promessa que Deus havia feito. Tanto Isaías, quanto Jeremias, quanto Daniel, várias passagens na Bíblia falam que eles de fato iriam, mas eles iriam voltar para aquela terra e eles iriam reconstruir o templo. Não como Salomão reconstruiu, é verdade, diferente, mas eles iam voltar e eles acreditaram nessa promessa. Eles foram porque eles confiaram na promessa. O fato mais curioso, o personagem mais curioso que nós temos, pelo menos eu acho, na Bíblia sobre isso, é Jeremias. Babilônia estava surgindo, o povo estava sendo levado cativo. Sabe o que Jeremias foi junto? Sabe o que Jeremias faz? Eu vou comprar uma terra aqui em Jerusalém. Espera lá, você vai ser levado cativo. Você vai comprar uma terra aqui para cá. Para quê? Para gastar dinheiro? Não, é porque eu tenho certeza que eu vou voltar e essa terra já está garantida. Ele tinha tanta certeza de que ele ia voltar que ele já até comprou a casinha dele já. Olha, eu não sei quando eu vou voltar, mas eu sei que meu lugar já está garantido. Foi movido pelas promessas. Isso é uma coisa muito difícil para a gente. Quando nós agimos, ou pensamos, ou planejamos, movidos pelas promessas verdadeiras de Deus. Em lugar nenhum, eles falam, olha, vocês chegarem lá, todo o material vai estar prontinho. Muito pelo contrário. Quando eles chegam lá, não tem material suficiente, os inimigos começam a surgir, pessoas começam a atacar, no meio da construção, eles tinham que parar a construção para batalhar com os inimigos. A Jó vai falar que eles estavam até desanimados, não queriam nem mais trabalhar, mas ainda assim, apesar de chegar lá e não ver nada, eles ainda acreditavam na promessa do Senhor. Eles sabiam que o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Meus irmãos, Deus promete tantas coisas. É verdade que às vezes a gente acredita em promessas que Deus não faz. Por exemplo, Deus prometeu um emprego ótimo, eu tenho certeza que Ele vai nos dar. Tenho certeza que Ele vai me dar. Aonde Deus prometeu isso? Não sei, estou sentindo aqui. Não, Deus não prometeu nada disso. Mas existem coisas que Deus promete. Por exemplo, por mais que eu não tenha emprego, por mais que eu fique desempregado por resto da minha vida, Deus me dá o sustento diário. Olha, eu sei que as coisas não estão bem,
Eu sei que as coisas não estão do jeito que eu gostaria, mas eu tenho certeza de que Deus está sempre comigo. Olha, eu tenho certeza que as coisas podem piorar, mas eu tenho uma certeza também que, por mais que as coisas pioram, se o Senhor estiver comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho nada. Eu não tenho certeza do que vai acontecer no futuro, mas eu tenho certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu não sei por que Deus permite que certas coisas aconteçam, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus está no controle de tudo e que isso é bom para mim. Isso eu posso acreditar, e eu posso ser movido por essas promessas, eu posso agir de acordo com essas promessas. E meus irmãos, eu creio que foi por causa dessas promessas, eu creio que foi por causa desse agir de Deus na vida desses homens, que um homem, um rapazinho, veio aqui para o Brasil. Largou a mãe, largou a família, largou os irmãos, para vir aqui para o Brasil para pregar o Evangelho. O texto vai falar que Deus moveu, que Deus despertou o espírito de algumas pessoas para ir para Jerusalém. Eu creio que o mesmo espírito despertou em Simon. Eu creio que o mesmo espírito despertou em alguns homens, como os primeiros missionários que vieram aqui para o Brasil em 1555. Eu creio que foi o mesmo espírito que despertou alguns homens em 1800 para vir aqui para o Brasil, lá no Nordeste, e implantou o período mais longo lá no Nordeste da Igreja Presbiteriana no Brasil. Eu creio que realmente foi o Espírito do Senhor que levantou outros homens como Blackford, Chamberlain e tantos outros para vir aqui para o Brasil para pregar o Evangelho. Eu creio que foi esse mesmo Espírito que despertou algumas pessoas para vir aqui para São Bernardo e plantar algumas igrejas. O mesmo Espírito que despertou muita gente para que hoje nós tivéssemos aqui essa igreja. Agora, também o mesmo Espírito desperta pessoas hoje para continuar o trabalho. É verdade que é Deus que desperta, mas também é verdade que a responsabilidade recai sobre nós. A gente não pode esperar que Deus vai fazer a obra toda sozinha, que Deus vai fazer tudo sozinho. De fato, tudo depende de Deus, de fato, tudo vem de Deus, o crescimento vem de Deus, mas Ele nos chama para trabalhar. Deus nos chama para o trabalho, e é exatamente isso que vai dizer lá em Ageu, capítulo 2, diz: levantem, confiem, sejam fortes, corajosos e trabalhem. De fato, eu estou no meio de vocês, mas trabalhem. Versículo 6 a 11, as panelas. Quando nós olhamos o versículo 6 até o versículo 11, nós vemos algumas coisas muito interessantes. O primeiro versículo 6 vai falar que todos os habitantes dos arredores, aqui não está falando de judeus, está falando de outras pessoas, dos arredores, os agitaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Lembra uma outra cena, eles estão saindo praticamente de um cativeiro, na verdade o cativeiro era o cativeiro. Eles saíram praticamente da escravidão da Babilônia para ir para Jerusalém, e pessoas de lá começaram a dar objetos para que eles pudessem reconstruir a sua cidade lá. Bem parecido com o que acontece com Israel quando eles estão saindo do Egito, saindo do cativeiro egípcio. E os próprios povos que não eram judeus começaram a distribuir. Tá, simplesmente porque Deus moveu o coração deles. Simplesmente porque Deus quis. Simplesmente porque era para ser assim. É por isso que Ageu vai dizer: meu é o ouro, meu é a prata, e eu vou sacudir a terra. Eu vou sacudir os céus e a terra para cair as coisas do bolso deles, para que vocês possam pegar e vocês reconstruírem o templo. Eu lembro de uma cena que eu fazia quando eu era da UPA, há pouco tempo atrás. Não entendi a risadinha. Há pouco tempo atrás, que eu tinha uma piadinha, né, de como que é o assalto hoje em dia. Eu sempre fui mais magrinho, eu era magrinho na época, pequenininho, e tinha uns amigos mais grandões, né, bem maiores que eu. E eu passava no meio deles e não acontecia nada. E daí alguém falava assim: vocês perceberam como foi o assalto? Agora eu vou mostrar em câmera lenta. E quando eu estava passando, acontecia a mesma cena, só que em câmera lenta. Quando eu chegava perto deles, eles me pegavam pelo pé, colocavam para cima, chacoalhavam e caíam algumas moedas. A ideia de Ageu é a mesma, de chacoalhar pela perna para cair as moedas. Agora é só aproveitar.
Deus simplesmente chacoalhou os céus e a terra para que o povo pudesse ter as riquezas. E fala aqui, versículos 7 a 11, para a gente pode ser muito esquisito, mas há uma relação aqui de 5.400 utensílios de cozinha. Por isso que eu falei panela, né? Como se fosse um chá de cozinha que eles estavam fazendo lá. Era um prato, vasilhas, facas, taças. O que isso muda para a gente? O que isso tem a ver com a gente? Pode ser que para a gente, olhando assim, a grosso modo, não tenha significado nenhum. Só que para eles, tinha um significado tremendo, porque isso daqui foi roubado deles. Isso era deles. E para eles conseguirem isso de volta, seria extremamente difícil. Deus não vai mandá-los de volta para Jerusalém de mãos vazias. Olha, eu não vou te dar tudo ainda não. Eu quero que vocês confiem em mim. Mas olha só como eu vou cuidar de vocês. Está vendo tudo aquilo que foi tomado de vocês? Eu estou dando tudo de volta. Pelo menos aos poucos. Mas pega, olha só, até os utensílios da cozinha vocês estão levando de volta. Eu imagino que para eles, principalmente os dois que cuidaram de contar, de fazer um inventário daquela cozinha, eu imagino que ele deve ter feito isso só às lágrimas. Abra no Salmo 126. É disso que o texto está falando. É exatamente disso que o texto está falando. Quando o Senhor traz a restauração, Ele traz a restauração e não nos deixa na mão. Ele não nos convoca para trabalhar e fala, se vira. Ele nos dá condições, Ele nos dá por onde começar e vai acompanhar até o trabalho terminar. Olha o que eles vão dizer. Foi exatamente nessa época, quando eles começam a ver os utensílios que voltam para Jerusalém, quando eles começam a ver as pessoas voltando para Jerusalém, quando eles começam a ver os muros sendo levantados, que eles escrevem o Salmo 126. Foi exatamente nessa época. Olha só o que ele vai dizer. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como? Para a gente pode não fazer ter sentido nenhum. Mas quando eles pegavam aqueles pratos, isso daqui é nosso. Isso daqui foi tomado da gente. Isso daqui está sendo devolvido para nós. E agora a gente vai começar tudo de novo. Eles vão para casa com todos aqueles utensílios, na certeza, olha só o versículo 2, olha a expressão que eles dizem, olha o que eles cantam, quando eles começam a ver todos aqueles utensílios de volta. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, aqui é a resposta do povo, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, agora a gente pode entender um pouquinho a luta que eles estavam passando, porque de fato o capítulo 1 é só de vitória, de liberdade, de alegria, mas mais para frente eles vão passar por alguns problemas, por algumas tribulações. Por isso que Daniel começa a chorar. É por isso que Daniel fica desesperado, começa a jejuar, porque alguns problemas começam a surgir. Só que, olha o versículo 4, e 5 e 6, apesar das lutas, apesar das lágrimas, com os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe por que vale a pena servir ao Senhor, mesmo no meio da luta? Sabe por que vale a pena trabalhar pelo Senhor, mesmo que parece que não vale a pena? Porque a vitória é certa, porque o resultado é certo, porque se o Senhor está conosco, Ele vai dar um jeito de acontecer. Não é pela gente, não é por aquilo que eu faço, não é por nada disso, mas Ele vai nos acompanhar. Se Ele manda, a gente faz, a gente obedece, e a gente pode ter certeza que Ele vai nos ajudar. Não é à toa que quando Deus moveu o coração de Simon para vir para o Brasil, eu creio que Simon nem esperava ter o resultado que ele tem hoje. Olha onde nós estamos. Olha o tanto de igrejas que nós temos aqui no Brasil. E precisa de muita coisa. Olha quantas igrejas tem só na cidade de São Bernardo.
Só na cidade de São Bernardo. Quantas igrejas presbiterianas temos só na cidade de São Bernardo? E se contar outras igrejas que surgiram, daqui como uma igreja independente, uma igreja conservadora, que surgiram por causa do trabalho de um homem que veio para o Brasil. Porque Deus é que fez a obra, porque Deus é que veio e trouxe, que fez frutificar esse trabalho aqui no Brasil. É por isso que essa alegria que esse povo teve, ao olhar para todo o resultado e dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, é a nossa resposta também quando nós olhamos por 154 anos de igreja presbiteriana no Brasil. Olha o que o Senhor tem feito pelo nosso país. Olha o que o Senhor tem feito pelo nosso pai aqui no Estoril. É o Senhor que tem feito isso. É o Senhor que levantou essa igreja. Mas continua. Tem mais um ponto que eu ainda não falei, mas eu quero falar agora, que praticamente tem um grande ensino para nós. Versículo 11. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Essa frase. Subiram da Babilônia para Jerusalém. Independente de como você coloca o mapa, independente de qual é a posição, independente de quão alto era Jerusalém ou não, você não vai encontrar lugar nenhum na Bíblia dizendo que eles desceram para Jerusalém. O texto inteiro fala, toda a Bíblia fala que eles sempre subiam para Jerusalém, que era onde ficava o templo. É interessante quando você olha para os salmos, aqueles salmos de romagem, o começo lá, está sempre no salmo de romagem, é cânticos de subida. Por quê? Porque quando o povo ia para Jerusalém, lembra? Jerusalém é sempre subindo. É sempre subindo. Eles iam cantando aqueles salmos. Por isso os salmos de subida, salmos de romagem. Que eles iam andando, caminhando, cantando para cima, para Jerusalém. E o contrário é sempre verdade. Quando saíam de Jerusalém, era sempre descendo. E Babilônia era a representação, era o que representava, não só na época de Esdras e Daniel e Neemias, mas também representou durante muito tempo no Novo Testamento o mundo. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus era chamado de Babilônia. Apocalipse 19. Capítulo 18. Capítulo 18, na verdade. Olha só o que diz o versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Lembra que Babilônia simbolizando o mundo. E a queda da Babilônia irá acontecer um dia. O mundo aqui um dia vai cair. Mas existe algo que está lá no alto. Está lá no alto, que é a Jerusalém. Capítulo 21. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Se ela descia do céu, onde ela estava? Meus irmãos, essa expressão que desciam, que subiam da Babilônia para Jerusalém, ou mais anteriormente a gente vê o povo subindo do Egito para Israel, para Canaã, que o Novo Testamento também vai se transformar em Nova Canaã. Esse processo de subida que eles têm para reconstrução, para essa edificação desse novo templo, é o mesmo processo nosso. Nós estamos aqui no mundo, subindo para Nova Jerusalém, subindo para Nova Canaã. E daí a gente poderia pensar: mas a gente não tem que construir nada. Errado. De uma certa forma, principalmente Hebreus vai nos dizer que enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos construtores da Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12 vai dizer isso. Ele vai nos dizer que os heróis da fé, eles foram construtores da cidade celestial. Não é que a gente vai pegar um martelinho, vai pegar a enxada, não é nada disso.
Mas é por isso que Jesus Cristo vai dizer, buscar o Senhor, busque em primeiro lugar o Senhor, em primeiro lugar o seu reino, busque o reino de Deus, é a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Busque tesouros que o ladrão não corrói, a traça não come, a ferrugem não corrói. Lucas 12. Vereis vosso bem da esmola, fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega ladrão nem traça que consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, a nossa caminhada aqui na terra, e quando nós estamos aqui, fazendo a obra de Deus aqui, nós de certa forma estamos construindo a nossa morada celestial. E aí que está. É por isso que Jesus Cristo vai dizer, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Porque tem uma casa lá sendo preparada para a gente. Enquanto não chega a hora, ela ainda está em construção. E nossa obrigação é caminhar até lá. E o que eu gostaria de chamar a atenção para você nós falamos aqui de um texto que fala da construção, do amor que eles tinham pelo templo. O amor que eles tiveram pela casa do Senhor. E é interessante que existe pelo menos um utensílio que não volta para aquele templo, que já preparava o povo de Israel para aquilo que nós conhecemos como igreja, que era o tabernáculo. O tabernáculo não volta da Babilônia. O tabernáculo some quando eles levam para a Babilônia. O tabernáculo, a Arca da Aliança some. A Arca da Aliança não volta. Eles já se transformavam na igreja. De uma certa forma, isso demonstra que eles amavam de fato a igreja. Quanto você ama a igreja? Quanto você ama o trabalho do Senhor? Quanto você está disposto a de fato ouvir o chamado de Deus para ir trabalhar, como diz Ageu? Ser forte, corajoso, levante, trabalhe. Quanto você está disposto realmente a fazer aquilo que Deus quer que você faça pela obra do Senhor, pela igreja? Meus irmãos, se no passado não tivéssemos pessoas que amassem a igreja, hoje nós não teríamos um templo aqui. Se não tivéssemos pessoas como John Calvino, John Knox, Simon, Blackford, Chamberlain, José Manuel da Conceição, se nós não tivéssemos esses homens que no passado amavam a igreja, que amavam a casa do Senhor, que amavam o trabalho do Senhor, nós não teríamos lugar aqui hoje. Porque homens que se levantaram e amaram o trabalho do Senhor, hoje nós podemos usufruir. Só que não é para a gente ficar sentado no banco só aproveitando. Tinham dois grupos, não é? O povo, um que se levantou, obedeceu o chamado e foi e trabalhou. Outro que preferiu ficar na acomodação. Qual dos grupos você está? Qual dos grupos você pertence? Que Deus abençoe e nos ajude a amar de fato a nossa igreja, tanto local quanto a igreja do Senhor que está espalhada em todo o planeta, mas que nós possamos amar de fato a igreja do Senhor. Deus abençoe.